Minha saudação a todos, em nome de Jesus. Esperamos que seja mais um dia importante na sua vida e que o estudo desta manhã possa contribuir grandemente para a sua evolução, para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual. É o meu sentimento, o meu desejo. Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Espero que a sua ambição por se tornar um profundo conhecedor e praticante da Palavra de Deus esteja latente, pois o nosso precioso estudo de hoje está riquíssimo. Confira só. Antes de estudarmos sobre a condenação aos ricos gananciosos, precisamos primeiramente esclarecer o que é ganância. A ganância é a ambição excessiva e exaltada de dinheiro, bens ou outras riquezas, em que a cobiça, a avidez, desejo exacerbado de ter ou de receber mais do que os outros, ânsia por ganhos exorbitantes ilícitos ou lícitos. A ganância é um vício que pode levar alguém a querer acumular mais do que precisa. Esse desejo de acumular riqueza se traduz em várias ações contrárias aos preceitos da moralidade, do comportamento ético, especialmente da palavra de Deus, pois podem ter consequências negativas para outras pessoas ou mesmo para a sociedade em geral. Amados irmãos, reparem que eu falei que a ganância é a ambição excessiva e exaltada. Então, precisamos aqui entender o que é a ambição e como ela se diferencia da ganância. A ambição é o forte desejo de riquezas ou poder, glórias ou honras, cobiça, anseio constante de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, pretensão, aspiração. Sendo assim, posso dizer que me considero ambicioso, não ganancioso, ambicioso. Deixa eu explicar um pouco melhor. Uma pessoa ambiciosa está sempre em busca de mais dinheiro, mais poder, mais bem-estar, mais saúde, mais qualidade de vida, mais condições de trabalho para si e para pessoas que gostam, mais amor, mais amigos, um país melhor, um mundo melhor e uma sociedade melhor. Na verdade, é importante que as pessoas sejam ambiciosas para que consigam crescer e levar outras pessoas para cima consigo. Então, nesse contexto, me considero sim ambicioso. A importância da ambição já é mais arraigada na cultura americana, por exemplo. A economia dos Estados Unidos funciona muito à base de incentivos. E esses incentivos fazem com que pessoas sejam mais ambiciosas para buscar mais conquistas. Ao buscar mais conquistas, as pessoas trabalham mais, trabalham melhor e, principalmente, produzem mais. Quando produzem mais, ajudam a economia de todo o país a crescer e diminuir os preços, melhorando o bem-estar para toda a sociedade. Não é verdade? Vale ressaltar que, quando se é ambicioso, é necessário ainda respeitar os valores da ética, da moral, da honestidade para conquistar seus objetivos de maneira adequada e sem prejudicar terceiros. Afinal, o ambicioso busca vitórias e realizações, mas de maneira alguma quer ver as pessoas à sua volta sofrerem. Algo que com o ganancioso certamente não se preocuparia. Nas sessões de coaching que eu faço com os meus clientes, utilizo uma ferramenta para criar congruência entre os objetivos, ou seja, aquilo que ela deseja conquistar, e os seus valores, que ele não abre mão. Então, por exemplo, se o meu cliente ele possui 3 objetivos, né? A, B e C, e o objetivo A dele é obter êxito, uma conquista profissional, um cargo de diretoria, por exemplo. E ele determinou seus valores. Então, Deus, por exemplo, família, saúde, paz, amor. Uma coisa que a gente verifica é se os objetivos as metas que ele traçou, ferem de alguma forma os valores que ele tem. Então, a título de exemplo, ele quer atingir uma carreira de diretor. Mas se essa carreira significa o fracasso da sua família, isso fere um valor dele.
E nesse caso nós temos que reformular esse objetivo, porque valor é algo que ele não abre mão. Amados, não há problema algum em ser ambicioso, mas em ser ganancioso sim. Sabe por quê? Porque a pessoa gananciosa não tem escrúpulos para atingir suas conquistas. Quase sempre o faz através de esforços de terceiros, os quais ele subjuga, usa ou coage. O ganancioso tem ânsia por conquistar valores, poder e capitais, mas não quer dispor da sua força de trabalho nesse processo. Com isso, ele acaba se aproveitando das outras pessoas, seja por persuasão ou por uso da força, e assim obtém seus lucros de maneira suja e desonesta. Um país com muitas pessoas ambiciosas é um país promissor com tendência ao crescimento saudável. Um país cheio de gananciosos é um país corrupto, em que as pessoas buscam sempre passar o pé umas nas outras. Muito bem, queridos, entendemos as diferenças entre ser ganancioso e ser ambicioso. Agora podemos fazer, então, a leitura que dará base ao nosso estudo e que se encontra em Tiago. Tiago, capítulo 5, versículos 1 ao 6. E a palavra nos diz o seguinte: Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntarão tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Sem que ele ofereça resistência. Bom, queridos, ao ler esses versículos de Tiago, parece que estamos realmente lendo o jornal da nossa cidade ou estado. A nítida divisão de classes sociais, ricos e pobres, está estampada nesse texto. Sempre houve exploração econômica no mundo. Pessoas e países ricos oprimindo os mais pobres. Desde o Antigo Testamento, o Senhor vem condenando essa prática. A gente pode perceber isso lá em Isaías, capítulo 3, versículos 14 e 15. Em Jeremias 5, versículos 26 e 27, bem como também lá em Amós, capítulo 5, versículos 10 a 12. Nessa porção da palavra, Tiago volta a sua atenção aos ricos proprietários de terra que controlavam grande parte da Galileia, e na verdade grande parte também do Império Romano. Eles denunciam por acúmulo materialista de riqueza, por defraudarem seus trabalhadores e por ações autoindulgentes que levavam à morte de pessoas justas e inocentes. A riqueza mal adquirida traz consigo um grande perigo. A Bíblia condena a riqueza adquirida através da corrupção, exploração e desonestidade. Temos notícias de pessoas que eram ricas e ao mesmo tempo abençoadas por Deus, como no caso de Jó, Abraão, Jacó. Elas enriqueceram enquanto serviam ao Senhor e não usaram de corrupção para tal. É como dito lá em Salmos 127:2, que Deus dá aos seus amados o que necessitam enquanto dormem. Freud dizia que a pessoa saudável era aquela capaz de amar e trabalhar. Mas a pessoa que busca enriquecer está perdendo a capacidade de amar e se concentra muito no trabalho para ter lucro, ainda que seja de forma ilícita. Da mesma forma como os meninos que jogam não pelo prazer do jogo, mas pelo prazer da vitória sobre o outro. Quem busca enriquecer vai se focando no dinheiro que quer ganhar, seja pagando salários baixos, seja emprestando a juros altos, tal
tal como uma criança que só pensa em si. Amados irmãos, o Senhor desaprovou a conduta de pessoas que, sem autorização dele, lançaram mão de riquezas. Tiago condena os que enriqueceram por causa da corrupção e retendo o salário de seus trabalhadores. Acumular bens à custa dos pobres tinha muitas vezes sanções legais. Empregados ricos normalmente pervertiam o sistema legal por meio de subornos ou outras formas de injustiça. Lá em Amós 2, versículo 6, o capítulo 5, versículo 12, também a gente pode perceber isso. Os pobres não tinham recursos ou influência para se vingarem dos maus tratos. Assim, eles simplesmente não resistiam. Então, quando Tiago afirmou que os ricos haviam matado o justo, talvez estivesse se referindo à consequência prática da falha dos ricos de pagarem esses benefícios dos seus empregados. Meu irmão, minha irmã, vocês que são proprietários de negócios, vocês têm seguido à risca as leis do Estado? As leis trabalhistas? Têm realizado o pagamento de todos os impostos? Têm pago seus empregados conforme a categoria do seu sindicato? O seu empregado tem registro em carteira de uma só parte do salário ou integralmente? Devemos ter muito cuidado com essas questões, pois o salvo não deve enriquecer de maneira fraudulenta, roubando ou furtando, e nem de maneira fácil, através de jogos, apostas, loterias. A ordem bíblica é para que trabalhemos honestamente e vivamos do suor do nosso rosto, conforme nos aponta lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 17 e 19, e também em 2 Tessalonicenses 3,10, de maneira que dignifique a nossa vocação cristã, como nos orienta Efésios 4,1, e confiar que Deus há de suprir cada uma de nossas necessidades, como nos mostra Filipenses 4,19. Além disso, queridos, também devemos tomar cuidado com o desejo de ficar ricos, mesmo que de forma honesta, visto que o dinheiro, que é neutro, pode se tornar senhor e não servo nosso. O pecado não é ganhar dinheiro, mas se tornar escravo dele. O teólogo peruano Pedro Arana adverte que podemos viver uma crise de ansiedade se começarmos a nos comparar com o mundo e a querer enriquecer usando os mesmos padrões. Associado a tudo que falamos até aqui, há também um desafio da riqueza quanto à sua distribuição, ou melhor, o desafio da riqueza mal distribuída. Assim como devemos tomar cuidado com a forma de adquirir os bens, devemos tomar cuidado dobrado ao gastá-lo. Isso é um grande problema hoje, não é, pastor? Tiago fala dos que vivem regaladamente dos seus bens em detrimento de outras pessoas menos favorecidas. Sabe, irmãos, eu aprendi muita coisa no curso de formação de coaching integral sistêmico e eu tenho colocado em prática na minha vida pessoal, pois antes de atender qualquer cliente, eu mesmo passei pelo processo de coaching. E uma dessas coisas que aprendi foi a importância de crescer e contribuir. Não adianta só crescer ou só contribuir. O ideal é você atingir, na verdade, o equilíbrio entre ambos. Para vocês terem uma ideia, hoje eu e minha esposa vivemos com 70% da nossa renda. Nós separamos 10% para dizimar e 20% para ajudar nossos familiares. Porém, uma das metas que eu registrei no meu plano de ação no pilar financeiro é distribuir a renda da seguinte forma: 40% para despesas mensais, incluindo dízimo e ajuda aos familiares, 30% para poupar, 20% para investir e 10% para doar, ajudar pessoas mais necessitadas. Não importa se é pouco ou se é muito, mas de que forma você tem distribuído a sua renda ou as suas riquezas? Você tem contribuído de alguma forma com outras pessoas? Jesus fala em Lucas 12, versículos 13 a 21, de um homem que não repartia, não dava nada a ninguém, mesmo tendo seu celeiro transbordando. Ele se regalava em suas riquezas e colocava nela todo o seu prazer.
A este Jesus chamou de louco, conforme nos aponta o versículo 20. O apóstolo Paulo alerta os crentes ricos a não depositarem a sua confiança na riqueza, que é instável, conforme nos aponta 1 Timóteo 6, versículos 17 a 19. Pelo contrário, devemos ser generosos e repartir os bens temporários que possuímos. O empenho maior deve ser em praticar as boas obras, acumulando assim riquezas eternas no céu. Olha só o que Mateus 6, 19 a 21 nos orienta. Não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, para administrar bem o que Deus tem nos dado, vale observarmos 10 princípios para uma boa saúde financeira. Primeiro, faça uma lista das suas reais necessidades e só compre o que de fato precisa. Comprar o que não precisa é desperdício. Além disso, se você não tem uma lista, acabará comprando o que acha que precisa e não o que realmente precisa. É como ir ao supermercado fazer compras de barriga vazia. Você já teve essa experiência? Você acaba comprando o supérfluo, porque ali naquela hora você está faminto. Então, evite isso. Segundo, antes de comprar, é preciso orar e esperar o conselho de Deus para decidir. Deus deve estar no controle de tudo o que fazemos. Certa vez, irmãos, eu perdi 40 mil reais porque não soube esperar o conselho e a resposta de Deus. E não aconteceu por comprar nem por vender, mas pela pressa de alugar um imóvel, e com isso eu aluguei para uma pessoa muito errada, muito errada. Eu aprendi. Terceiro, evite o luxo. A simplicidade nunca fez mal a ninguém. O luxo quase sempre é fruto de orgulho e de arrogância. Essa que é a verdade. Quarto, não gaste além do que ganha. Isso é imprudência. Em outras palavras, não dê um passo maior do que as pernas. Quinto, procure equilibrar a receita e despesa. Isso é precaução, é saber viver com o que se dispõe. Sexto, não se torne fiador. Olha só, Provérbios 11, 15 já nos alerta sobre isso. O fiador pode perder o dinheiro e o amigo. E se a Bíblia recomenda que não se deve ser fiador, é porque ela sabe que esse é um caminho certo para se perder a amizade. Não é verdade? Quantos casos a gente já conhece que passaram por isso? Enfim. Sétimo, tente comprar somente em dinheiro, à vista de preferência. Evite o excesso de prestações. Além de ser prudente, seu poder de barganha e negociação aumenta quando se compra em dinheiro à vista. Oitavo, não tome dinheiro emprestado sem analisar os riscos. Não desafie Deus a pagar suas contas. A fé não pode ser irresponsável. E esta atitude faz com que você evite que outras pessoas paguem por você também. Nono, seja generoso. Os que contribuem liberalmente têm a promessa do Senhor Jesus de que serão recompensados. Isso a gente encontra lá em Lucas 6,38. A generosidade é fruto do Espírito, relacionado à bondade. E por fim, décimo, seja sempre fiel nos dízimos. Malaquias 3,10 nos relata promessas maravilhosas para quem é fiel ao Senhor. Dizimar é provocar Deus a abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos, inclusive materiais, de tal modo que não poderemos contá-las. E isso é maravilhoso. Não é verdade, pastor? Querido pastor Almir, por favor, nos dê a sua preciosa contribuição acerca dessa valiosa lição de hoje, desse estudo. O que mais podemos falar sobre a riqueza
no estudo de hoje. Obrigado, pastor Paulo, pelo à parte, né? Muito obrigado. O capítulo 3º da nossa lição, da nossa revista, fala do resultado da riqueza não consagrada. O resultado da riqueza não consagrada. Esse não consagrado é o Senhor, é lógico. Interessante, pastor Paulo, irmãos, é que a Bíblia ela nos ensina sobre a mordomia dos bens. Mordomia dos bens. Às vezes nós somos mordomos de tudo. Somos até bons mordomos. Bons mordomos. Mas às vezes não somos bons mordomos dos bens. E quando se fala em mordomia dos bens, não é só dinheiro, não. Mas é tudo aquilo que foi comprado com dinheiro. Tudo aquilo que foi adquirido à custa do suor do teu rosto. Às vezes precisamos atentar para isto, não é? Tudo que nós temos é fruto de esforço, de suor do rosto. Não, isso aí eu não vou ligar não, que eu ganhei, foi um presente. Só que custou o suor do rosto de alguém. E um alguém que não é inimigo. É um alguém que é parente ou é amigo. E você precisa honrar isto aí, não é? Mas, irmãos, o que me cala muito sobre a questão da mordomia dos bens, né? Essa questão do resultado da riqueza, né? Que deve ser consagrada, é que o capítulo 6 de São João, João vai registrar a multiplicação dos pães. Né? Capítulo 6 de São João. E é interessante, pastor Paulo, que depois que Jesus faz o milagre da multiplicação, em que pelo menos umas 20.000 pessoas comeram, pelo menos, porque ele diz 5.000 afora mulher e crianças. Ora, o bom judeu se primava por ter muitos filhos, então eu estou multiplicando por 3, tá bom, né? Pelo menos, né? 3, né? Mulher e criança, isto é, mãe e filhos, estou botando mais 3 aí, mais os 5.000 homens, então veja só. Mas o interessante é que quando todo mundo já se fartou, os apóstolos dizem, os discípulos dizem para Jesus, ó mestre, ainda sobraram 12 cestos. 12 cestos. E não é de resto não, de mordidos não. 12 cestos que não foram tocados. Pães que não foram sobejados. Isto é, que não foram tocados, né? Consumidos, né? Aí o que Jesus diz? Olha só, irmãos, a lição da mordomia. Jesus diz, guardem, ou seja, recolham esses 12 cestos para que nada se perca. Para que nada se perca. Olha que coisa maravilhosa, não é? E olha, irmãos, que aqueles pães não foram comprados, não. Olha que aqueles pães não foram comprados, não é? Mas Jesus adverte que recolham os pães para que outros possam comer, para que nada se perca. Meus irmãos queridos, a riqueza que é mal adquirida, né, e também mal distribuída, e portanto mal consagrada, né, ela produz resultados indesejáveis para nós. Ela produz resultados indesejáveis. Tiago ele fala de algumas consequências advindas da não consagração dos bens ao Senhor. Ele fala, por exemplo, ele fala no versículo 2 e no 3, dizendo o seguinte,
as vossas riquezas serão apodrecidas. As vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujarão. E a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Esses últimos dias aqui, na minha concepção, é na prestação de contas. É na prestação de contas. É no dia do acerto de contas, né? É quando o apóstolo Paulo vai dizer que importa que cada um compareça diante do tribunal para prestar contas. Então, irmãos, aquilo que fazemos com os bens, disso prestaremos contas ao Senhor. Porque é bom que nos lembremos de que nós, neste mundo, somos apenas mordomos de Deus. Mordomos de Deus. E aquilo que Ele nos dá, precisamos prestar conta. Aquele que não presta conta ao seu superior, ele é um mau mordomo. É um mau mordomo. Mau mordomo. Eu trabalhei mais de 40 anos e tinha que fazer relatório para o meu chefe. Tinha que fazer relatório para o meu patrão. Tinha que dizer o que entrou, o que saiu, e como entrou e como saiu. Então, a mordomia, irmãos amados, é algo importante. Porque nós não havemos de prestar contas só ao nosso chefe aqui da terra, não. Nós haveremos de prestar contas também ao nosso chefe dos chefes, né? Precisamos atentar para isto. Então, a destruição da riqueza, esse texto, Tiago, ele nos fala. Fala que a traça come o que não está à disposição do Senhor. Aquilo que não é consagrado ao Senhor. A ferrugem destrói. A ferrugem destrói. Aliás, Jesus já tinha dito que os que ajuntam tesouros na terra terão muita decepção. Muita decepção. E nós olhamos, pastor Paulo, quanta tristeza tem as famílias que se estribam, que se firmam nas suas riquezas. Quanta decepção. Quanta decepção, não é? Quantas brigas judiciais entre irmãos quando a questão é o dinheiro deixado pelos pais. E isto já começa no velório. E muitas das vezes antes do velório. Antes do velório, né? É cada um a querer a sua parte. Cada um a buscar a sua parte, não é? Então, irmãos, com tristeza sabemos de casais que têm se divorciado por causa do dinheiro. E o pior, também por falta dele. Por causa dele e por falta dele, não é? Infelizmente, este tem sido, não é? E esta tem sido uma triste realidade em nossos dias. Triste realidade. Pessoas que antes da pandemia tinham uma boa renda, né, viram-na minguar-se como que num passe de mágica. Um passe de mágica. Causando assim sua desestruturação financeira. Desestruturação financeira. Então, é uma coisa difícil da gente pensar, não é? Os versos 3 e 4, então, nos falam da destruição futura. A destruição futura. O dinheiro como instrumento de opressão. De opressão. Se voltando para o opressor ou para aquele que oprime. Esse dinheiro
não é, que hoje oprime o pobre, ele voltará em ação contra o seu opressor. Porque o Senhor pedirá contas ao opressor, porque usou um bem tão importante para escravizar o seu próximo. É interessante isto. Então, irmãos, a riqueza mal adquirida e mal administrada também, essas riquezas podem devorar como fogo a carne daqueles que nelas confiam. Pode devorar. Devorar. Podemos entender então que quando usamos nossos recursos para abençoar outras pessoas também, e de maneira especial o reino de Deus, a obra do Senhor, com certeza nós estamos ajuntando tesouros no céu. Com certeza. Com certeza nós estamos juntando tesouro no céu. E acerca disso é o que Jesus vai falar. Não é? Não ajunteis tesouro no céu, digo, na terra, onde a traça, ferrugem, os ladrões, essa tríade vai consumir o seu recurso. Mas ajunte no céu, onde ninguém pode consumir. Ao contrário, isto ficará em memória diante de Deus. Jesus adverte sobre isto aí. Apóstolo Paulo, ele vai falar também, segundo aos Coríntios 9:9, ele vai falar sobre essa questão ao dizer exatamente isto. Espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Espalhou, isto é, fez o que devia fazer de maneira condigna, não se esqueceu da beneficência, atendeu aos pobres. Isto fica em memória. É algo maravilhoso. Meus irmãos amados, nós vemos, pois, que para o ímpio, não é? Para o ímpio, o dinheiro pode ser uma maldição. Pode ser uma maldição. Pode ser fator de destruição para o ímpio. Mas para o crente, não. Para o crente, não. Para o crente, o dinheiro, a riqueza, são bênção. São bênção. Primeiro, porque ele atribui a Deus os seus bens. Segundo, porque ele usa de acordo com a orientação de Deus. Então, na verdade, irmãos, tudo vai depender da maneira como for usado o dinheiro. Da maneira como for usado. E é interessante porque, escrevendo isto e falando sobre isto também, o apóstolo São Paulo ele vai dizer a Timóteo, né, na sua primeira epístola, capítulo 6, verso 10, ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Evidente que no paralelo, o apóstolo Paulo está se referindo a Judas, né? Por exemplo, né? A Judas, que por causa do dinheiro perdeu a sua própria vida, foi traspassado, né? Por causa do dinheiro. Amados, o resultado da riqueza não consagrada. O resultado. A Bíblia não ensina que todos os ricos são ímpios. Não. Não ensina sobre isto aí. No tocante à situação descrita, então, por Tiago, essa riqueza se caracteriza ou caracteriza os ricos dos dias de hoje, os ricos atuais, né? A exceção é o rico que não é dominado pela riqueza.
que não é dominado pela riqueza. Este rico, que é rico diante dos homens e rico para com Deus, ele não se deixa dominar pela riqueza. E não é com este que Tiago está tratando. Não é com este que Tiago está falando. Não, não é com este. Pelo contrário, o rico que consagra sua riqueza ao Senhor, ele vai usá-la como bênção. E para abençoar os crentes, abençoar o Evangelho, em geral, abençoar os necessitados. Pastor Paulo falou uma coisa interessante. É destinar este dinheiro, pouco ou muito, não importa, de modo que atenda aos clamores, às necessidades. Ele não está dedicando parte do seu salário aos familiares para comer bacalhau, para tomar, né, Coca-Cola. Não. Ele está falando em destinar parte para a assistência. Assistência aos familiares necessitados. Isso é muito bom ficar claro, né? Muito claro isto aí. Então, irmãos, é interessante quando observamos aquele que é fiel no pouco e fiel no muito. Isto acontece quando você dedica ao Senhor o pouco. E o Senhor, multiplicando o seu pouco, você continua dedicando ao Senhor. A história daquele crente, Colgate, né? Chamado Colgate. Então, Colgate, um cristão exemplar, ele abriu uma fabriqueta de creme dental nos fundos da sua casa. Fábrica de quintal, né? Ao abrir esta fábrica, ele colocou no seu coração um voto de ser dizimista. Seria um dizimista ao Senhor. Então, ele ficava com os 90% para suas atividades e dedicava ao Senhor 10%. Irmãos, a sua riqueza foi tanta, cresceu tanto, que ele passou a ficar com 10% e consagrar 90% ao Senhor. Isto não é impossível, mas aqui para nós, isto é difícil de se encontrar alguém desta estirpe, crente desta natureza. Mas isto aconteceu, é história e é verídico, é verídico. Meus irmãos queridos, em Mateus 19, 24, né, Jesus declara que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Observemos, irmãos queridos, que Jesus não está dizendo que é impossível um crente se salvar. Não. Está dizendo que é difícil. É difícil. O rico se salvar. É difícil, né? É difícil entrar no reino dos céus. E veja que é interessante isso aí, porque entre os judeus, né, entre os judeus daquele tempo, havia a ideia de que a riqueza era a demonstração visível da aprovação de Deus, da bênção de Deus. Então, um irmão rico, uma pessoa rica, era tida como abençoada por Deus. Ao contrário também, o pobre era aquele miserável que Deus não queria saber dele. Não queria saber dele. Em vez de ser um abençoado, ele era um amaldiçoado. Por isso ninguém ligava para o pobre. Ninguém ligava para o pobre. Aquele ali é um amaldiçoado, vou nem passar perto dele, para não pegar a maldição dele. Este era mais ou menos o pensamento, né, dos dias de Jesus, dos dias antigos, não é? Então, irmãos, a Bíblia identifica a busca insaciável e avarenta pela riqueza como idolatria, como idolatria, como idolatria. E esse tipo de
de busca, de avareza, que a Bíblia considera como idolatria, é porque você se consagra aquilo ali colocando como Deus da sua vida. Como Deus da sua vida. Então a sua riqueza, o seu dinheiro é o Deus da sua vida. Deus da sua vida. Né? Porque você acha, você pensa, né? Porque isso produz ambição. Né? Produz ambição. E escraviza. Escraviza. Você fica escravizado por este Deus da riqueza. Né? Por esse Deus da riqueza. E é interessante por falar, pastor Paulo, sobre essa questão da avareza, né? Esta ambição pelo dinheiro, esta ambição descabida, desenfreada pelo dinheiro, né? Que nós temos aí, inclusive, a questão dos chamados 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais. Exatamente porque, de alguma forma, esses pecados têm a ver com dinheiro. Tem a ver com dinheiro, né? Capital, dinheiro, né? E veja, por exemplo, os 7 pecados capitais quais são? Primeiro, a luxúria. Segundo, a ira. A ira. O pobre às vezes é difícil se irar, mas o rico, qualquer centavo que tira dele é capaz de te matar, capaz de se encolerizar, não é? Terceiro, a soberba. A soberba. É muito difícil um pobre soberbo. Muito difícil. Quarto, a preguiça. A preguiça. Mas pode ter rico preguiça? Em 92, na época do presidente Collor, antes um pouco, na época do presidente Sarney, muitos ricos vendiam suas propriedades e investiam na poupança, aplicavam em dólar, na bolsa, overnight, etc, etc, porque aquilo rendia muito mais do que o seu trabalho na indústria, no comércio. E ele ia para a praia, para a casa de praia com a família. Ficava lá na sombra e água fresca, né? Curtindo lá a preguiça dele, porque sabia que alguém estava trabalhando por ele. Isto é, estava o dinheiro dele rendendo, sem que ele fizesse nada. A preguiça. A preguiça. Em quinto lugar, a avareza. A avareza. É difícil ver um pobre avarento. É muito difícil. É muito difícil. Em sexto, a inveja. A inveja. A inveja. Se o meu vizinho comprou um carro do ano, eu vou comprar um melhor do que o dele. E vai por aí fora. Ah, se eu compro aquela casa. E vai por aí fora, né? O dinheiro em si. E o sétimo pecado? O sétimo pecado é o pecado da gula. É o pecado da gula. Gula. Da gula? É, da gula. Da gula. Diz-se que no tempo antigo, no apogeu romano, você ia para os banquetes imperiais e sobre a mesa tinha, lá no cantinho, tinha um jarrozinho, uma vasilha cheia de penas de pássaros. Aquilo ali é o seguinte, você comia, que não aguentava mais, você ia lá fora, pegava uma pena, colocava na garganta e jogava fora. E voltava para a mesa para comer mais. Isso agradava o rei. O rei achava que você estava gostando muito da comida e prestigiando o banquete. O pecado da gula é se comer mais do que se necessita. Né? Mais do que necessita. Isso é um pecado capital, porque você está usando indevidamente um bem que Deus lhe deu, que é a alimentação. Enquanto você come demais, há alguém que come de menos, e há mais alguém que não come nada.
Então, amados, é uma coisa muito interessante, né? A se observar. Desta forma, então, Jesus ele vê a riqueza como um obstáculo à salvação. Por isso ele fala para os discípulos que dificilmente o rico pode se salvar, porque a sua riqueza é um impedimento para a sua salvação, pois ela produz um falso senso de segurança, um senso de independência, de autossuficiência. Autossuficiência. É por isso que as nossas igrejas há poucos ricos. Poucos ricos. Porque a bênção de Deus nem sempre é de interesse dos ricos. É de interesse dos ricos. E ainda mais se a igreja pregar o evangelho genuíno. O evangelho de Jesus Cristo que visa salvar a alma e não apenas o corpo. Aí então que o rico não entra mesmo, porque ele não está querendo e nem precisando do amanhã. Ele quer saber do aqui e do agora. Meus amados, deste modo, os ricos eles vivem como quem não precisa de Deus. Não precisa de Deus. Assim, no seu egoísmo cobiçoso, já não centralizam em Deus o seu alvo e nem a sua realização, mas sim em si mesmo e nas suas possessões. Possessões. Sua realização não é espiritual. Não, ele não está querendo saber disso. Suas realizações são em bens, em possessões, em riquezas. Meus amados irmãos, mas o que é riqueza? O que é riqueza? Aí está a tristeza. O que é riqueza? Riqueza, na verdade, é tudo aquilo que nós possuímos. Tudo aquilo que nós possuímos. E aqui e ao que damos valor. Ao que damos valor. Por exemplo, pode ser o dinheiro. Pode ser o dinheiro. Pode ser o dinheiro. Seja ele pouco ou seja muito. Não há avarentos ricos apenas. Há pobres avarentos também. Pobres que conseguiram o pouco e não querem abrir mão do pouco. Não querem dividir. Há pobres avarentos também. A família, meus irmãos, há muitas pessoas que pegam um filhinho e jogam para cima. Esse é a minha maior riqueza. Ou pega a esposa, essa é a minha maior riqueza. E você devota ao filho, à esposa, à família, a sua maior atenção. E às vezes sonega a própria atenção às coisas de Deus, por causa da família. Os bens em geral, ou seja, você tem aquilo, pode ser o mais humilde que seja, mas aquilo ali para você é um bem, é o bem maior. E você não deixa aquilo. É algo terrível, terrível, não é? O emprego. Ah, o meu emprego é tudo. Meu emprego é tudo. Se eu pudesse, eu ficaria no meu emprego. Me ofereço para fazer hora extra. Me ofereço para fazer adicional noturno. Porque o meu emprego é tudo para mim. Nunca tem tempo para Deus. Nunca tem tempo. Nunca tem tempo. Nunca tem. Aliás, eu tinha um membro da minha igreja que dizia: pastor, ore por mim porque eu preciso muito arrumar um emprego. Jovem, inteligente. Falei: irmão, vamos orar sim.
Jovem não pode ficar desempregado, não. Jovem tem sonhos, precisa realizá-los. Vamos orar. Oramos, aquele moço sumiu, nunca mais vi. Depois de muito tempo, o encontrei num ponto de ônibus. Meu irmão, há quanto tempo, que saudade. Ah, pastor, eu estou na falta, né? Fala que falei, não, que é isso? É que eu estou com 3 empregos agora. 3 empregos. Saio de um, vou para o outro, saio de um, vou para o outro, saio de um, vou para o outro. E acaba que perdi o tempo para ir à igreja. Quase que eu falei, irmão, então tem que orar para você perder os empregos, né? Para ter tempo de novo de ir à igreja. E é desse jeito, né? É um bem que você tem e você coloca aquilo em primeiro lugar. Então o Deus que te concedeu a bênção, ele fica escanteado, né? Fica em segundo plano, ou em terceiro, ou em quarto, ou às vezes em plano nenhum, né? Então, irmãos, se o nosso amor a tudo isso leva-nos a priorizá-lo, então poderemos incorrer no pecado do materialismo. Materialismo. Pecado do materialismo. E então vem aquela palavra pesada de Jesus para aquele rico. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Para quem será? Então, amados, cada cristão deve examinar o seu próprio coração e também os seus desejos, perguntando exatamente: eu sou uma pessoa cobiçosa? Sou uma pessoa egoísta? Sou uma pessoa que busca honrarias? Sou uma pessoa que busca prestígio? Sou uma pessoa que busca posições? Essas riquezas, meus irmãos, podem tirar-nos o brilho espiritual e a simplicidade da vida cristã. Precisamos ter cuidado com isso. Aquilo que Deus nos dá como bênção pode se tornar uma maldição pelo nosso mau uso, nosso mau emprego desta bênção, né? Desta bênção. Finalizando, irmãos, a Bíblia ela fala muito de dinheiro, não é? O autor desta lição enumerou aqui alguns números, não é? Enumerou aqui alguns indicativos, né, interessantes. Primeiro ele diz que o dinheiro aparece 125 vezes na Bíblia. O ouro aparece 466 vezes. A prata, 296 vezes. Então, segundo ela, né, esta nossa revista, esse nosso estudo, o dinheiro não é bom e nem ruim. O dinheiro não é bom e nem ruim. Ele é neutro. É neutro. Ele é um bem. É um bem. É um bem. O que torna bom ou ruim ou mal, né, é o uso que fizermos dele. Então o dinheiro, para mim, né, é uma bênção. Porque eu sei direitinho como gastar. E se tiver mais algum, eu vou saber direitinho o que estou precisando, né? E sei que isto vai glorificar a Deus. Vai glorificar ao Senhor. Vai glorificar. Então, ele pode ser uma bênção, né? Ou pode ser uma maldição. Isto depende do usuário desse dinheiro, não é mesmo? E eu espero estar falando a bons usuários do dinheiro. E também dos bens materiais, né? Em geral. Então, irmãos, que nós consagremos, né,
não apenas nossa vida, mas também o que temos ao Senhor, né? Consagrar o que somos, às vezes, não é muito difícil. O complicado, às vezes, é consagrar o que temos. E devemos nos lembrar, irmãos, de que, para Deus, o mais importante não é o que temos, e sim o que somos. Porque é isto que conta para Ele. Que Deus te abençoe, meu amado ouvinte, meu querido irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que possamos ser mordomos fiéis enquanto estivermos aqui na terra, que possamos crescer, sim, mas orientados pelo Senhor e, principalmente, que possamos contribuir com o nosso próximo. Certamente isso agradará a Deus e a quem está sendo ajudado também. Então, ficamos por aqui, agradecemos por mais esse precioso estudo da Palavra de Deus e nos veremos uma breve oportunidade. Deus abençoe você e a sua família. Amém.